Saludos, hermanos. Buenos días. Mucho gusto estar acá con ustedes. Mês de abril, praticamente eu não estive com os irmãos, então é muito bom estar aqui de volta. E eu estou brincando com essa coisa do espanhol porque eu fiquei uns 20 dias resolvendo problema lá na igreja da Argentina. Depois de no final, assim, eu vou dormir, aí antes de dormir eu fico deitado um pouco e eu oro pelas coisas do dia, né? Pelos problemas do outro dia. E quando eu percebi, eu estava orando em espanhol. Em vez de falar Deus, eu estava falando Deus, né? Eu falei, opa! Né? Alguma coisa mudou, né? Cambiou na cabeça. Mas né, a gente vai falar em português. Que dia é hoje? Dia do trabalho, né? Dia do trabalho. Quem inventou o trabalho? Deus inventou o trabalho, como pode ser, né? Vamos olhar para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu já falei sobre trabalho uma vez aqui, né? Trabalho, o que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento, certo? No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No começo de todas as coisas, houve o trabalho de Deus, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? No princípio, houve um trabalho de Deus. Deus criou, Deus fez alguma coisa, uma ação, né? Ele colocou um verbo nas coisas. Ele realizou alguma coisa. Por isso que o Rubens falou, Deus que criou o trabalho. É porque Deus que movimenta as coisas, né? Força vezes deslocamento, né? A mudança nas coisas, a mudança nos movimentos, isso é trabalho. E o primeiro trabalho foi a criação. Deus criou as coisas, né? E vocês percebem, no versículo 2 diz assim, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? O que movia, o que pairava, o que estava ali gestando era Deus, né? O Espírito Santo, né? E ele estava trabalhando, né? Ele estava fazendo força ali, né? Transmitindo força para que acontecesse uma mudança, para que acontecesse esse deslocamento das coisas, né? É até um deslocamento especial porque cria do nada coisas que não existiam, né? Não sei se é um deslocamento interdimensional, né? Não sei como Deus criou assim, né? De que maneira Deus criou. Mas houve um trabalho de Deus na criação. Depois do trabalho de Deus, né, com toda a criação, ele faz uma coisa especial, né? No versículo 26 do capítulo 1. Tudo que Deus fez foi bom. Mas Deus criou uma coisa que era muito boa. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus criou o homem e a mulher. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só para pontuar, né, esse versículo 23 é interessante, né?
que fala assim, então disse Deus, e depois o verbo está no plural, né? Façamos, né? É uma pista da Trindade, né? É uma pista de que Deus não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois, é interessante que no hebraico, o domine sobre ele também está no plural. Só que o tradutor, para fazer a concordância correta, né, no português, colocou domine o homem. Né? Mas, na verdade, vamos criar o homem e que eles dominem. Né? Homem e mulher, provavelmente. Homem e mulher, ou humanidade, né? Que a humanidade domine sobre toda a criação. Essa criação do homem, né, também dá pistas de que, assim como Deus trabalha, assim como Deus é criador, o Novo Testamento diz que Deus não para de trabalhar, ele trabalha até agora, sempre trabalha, que o homem, quando foi criado, também na sua própria natureza, foi criado um ser que trabalha. Parece, como a gente trabalha muito e a gente está ansioso por descanso, essa ideia parece terrível, né? Mas o ser humano é um ser trabalhador, por natureza, na sua criação. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é criador, se Deus é trabalhador, o homem, o ser humano também. O ser humano também é trabalhador. Porque nós somos criados à imagem e semelhança. E a primeira trabalho do homem, que é dado por Deus, é o domínio sobre a terra. Né? O gerenciamento da terra, né? O gerenciamento dos recursos, o gerenciamento, né, da natureza. Isso daqui é o primeiro trabalho do ser humano. Manejar aquilo que Deus criou. Esse seria o trabalho. Vê que o trabalho aqui não é para ganhar um salário, não é para conseguir comprar nada. O trabalho aqui é parte daquilo que Deus criou e era tudo bom, né? Não existia chefe, né? Não essas relações que oprimem você, né? Não existiam essas relações. Tem que pagar as contas no final do mês, né? Não existia isso. Né? Não existia essa pressão da sociedade para o trabalho. Só existia a bênção do trabalho, que era partilhar daquilo que Deus fazia. Eu lembro quando eu era criança que eu gostava de desenhar com giz de cera, e quando eu terminava um desenho assim, eu ficava olhando, ai que legal, né? E punha numa pastinha de desenho que minha mãe fazia. Eu gostava de fazer aquilo. Sabe a criação, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, né? Comida, né? Quando você termina uma comida e fala assim, isso daqui tá bom, né? Deu certo, né? É isso, quando você participa de um trabalho que é gostoso, que é recompensador em si mesmo. Né? Por isso que Deus admira o trabalho que ele fez e ele fala, isso daqui tudo era bom, né? Tudo é muito bom. O trabalho deveria ser assim, ele foi criado assim, na nossa natureza ele está assim. Quando a gente vai bem numa prova e a gente fala, puxa, que legal, né? Eu trabalhei, eu estudei, e eu dominei a matéria, que legal, eu consegui um bom resultado. Né? O agricultor na colheita e tudo isso. Agora, qual que é o problema então do trabalho? Se o trabalho foi feito para ser tão bom assim, se o trabalho faz parte da natureza de Deus, né? Por que às vezes o trabalho é tão difícil e tão penoso? Né? Tem duas coisas. Uma é a queda do homem, né? O pecado. Então, qual que é a maldição do pecado? Vamos dar uma olhada ali, mais para frente. Capítulo 2, isso. O trabalho se tornou o trabalho se tornou pesado, né? O trabalho se tornou maldito. Vamos lá dar uma olhada. Capítulo 3. Isso. Capítulo 3, versículo 15 em diante. 14 em diante.
Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher dele declarou, para a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Teve uma maldição em cima não só do trabalho, mas de toda a criação. E como o homem tem que lidar com a criação, e a criação ficou maldita, então o homem vai colher espinhos e pragas, né? Então o homem vai ter que, não vai ser mais tão fácil assim, ou tão só prazeroso. Vai ter problemas. No gerenciamento da terra, o homem vai enfrentar problemas. Né? Essa é a maldição. As dores de parto também, né? Aqui era tranquilo. Entra aqui, né? Alguma mudança na biologia do homem, né? Aconteceu, e na maneira como a terra funciona também alguma coisa aconteceu. Então entraram as ervas daninhas que não existiam, né? Então plantas diferentes, não sei se foi uma mutação, né? O que Deus fez aqui, mas a natureza mudou. E mudou de uma tal maneira que o homem não ia ter tanta tranquilidade para obter recursos. Ia ser um problema. A gente, com a tecnologia, uma parte da população se livra desse tanto suor assim para comer, né? Por outro lado, a maldição faz com que a maior parte do planeta Terra ainda passe fome, né? 1/3 come bem, os outros 2/3 passam fome, quase que é assim, né? A mulher, ela já não tem mais tanta dor no parto, né? Ela tem anestesia, né? Só que ela está trabalhando igual o homem, né? Na maioria dos lugares, então ela morre do coração igual, né? Do suor do rosto também, ela pegou um pouco da maldição do homem e está carregando, normal, né? A humanidade aqui ficou maldita e por isso o trabalho tem problema, né? Por isso que o trabalho também traz um encargo. Não é só o prazer de fazer uma coisa bem feita, né? Não tem só isso. Tem também o suor. E acontece mais uma outra coisa que eu quero mostrar aqui no Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4. Tem a narrativa da oferta de Caim e Abel. Capítulo 4, versículo 3 do Gênesis. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que acontece aqui? Aqui é a consagração do trabalho diante de Deus. Eles estavam querendo agradecer a Deus pelo resultado do trabalho. Pelo resultado, né? Um era agricultor, pelo resultado da colheita. O outro criava animais, então, pelo resultado da criação dos bichos. E veja que o Caim trouxe do fruto da terra e ofertou. E Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não a Caim. Quem faz piada fala assim, não, é porque Deus gosta de carne, né? Gosta de churrasco, né? E não é vegetariano, né? Então tem uma brincadeira assim. Mas o que é interessante do fruto a diferença aqui é que fala que trouxe das gorduras
dos animais, né? Abel trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Dá a entender que ele está dando o melhor para Deus, né? Ele fez o abate lá do rebanho. A carne de primeira, né? A peça da carne de primeira ele está consagrando ao Senhor, né? Ele está dizendo ao Senhor. Como na época não existia óleo vegetal assim tão fácil como a gente tem, a gordura animal era muito valiosa. A gordura animal podia ser utilizada como combustível, né? Como conservante, como remédio, eles usavam para tudo. Então, dizer a Deus, olha, essa é a sua parte, né? É o reconhecimento de que o fruto do trabalho vem de Deus. Então, olha, eu quero reconhecer ao Senhor e entrego ao Senhor o fruto do meu trabalho. Agora, o Caim, parece que ele fez uma coleta do que ele tinha e falou assim, olha, ó Deus, está aqui, né? E dentro do Caim tinha um desejo para ser reconhecido. Ele tinha um desejo por ser reconhecido. E quando ele não foi, esse desejo por ser reconhecido virou revolta, né? Virou ódio. Virou raiva contra o irmão. Quando a gente trabalha, né, muitas vezes, a gente trabalha pelo desejo de ser reconhecido, né? E a gente nem é tão bom assim, nem faz tanto assim por merecer, mas a gente gostaria de ser reconhecido. Isso vem lá da nossa infância, né? Vem lá da criação, né? Estuda, tira 10 e o pai fala, ó, não fez mais que obrigação, né? Aí você sempre acha que tem que corresponder. E quando você não corresponde e outra pessoa corresponde, você fica com raiva, né? Isso daqui é um problema do pecado também, né? Você acha que com o seu trabalho, né, que é você que está agradando a Deus com o seu trabalho. Quando na verdade você tem que reconhecer o que Deus fez. Não o que você faz, né? Deixa eu tentar explicar de novo. Você deve tentar reconhecer Deus trabalhando na sua vida, Deus trabalhando nas coisas, e você com o privilégio de experimentar as coisas que Deus faz. E o seu trabalho vai junto com isso, com a criação de Deus, a imagem de Deus, né? Agora, se você pensa que as coisas que você faz, de alguma maneira você vai ter o reconhecimento de Deus, né? Você pode até pensar assim, e é verdade, Deus vai julgar o que é bom, o que é ruim. Mas se isso afeta você tanto, que você fica com raiva, que você fica com ódio, né? Esse é um problema do pecado aqui, né? E todo mundo que trabalha junto com outras pessoas vai encontrar esse pecado, né? No trabalho, né, no ambiente de trabalho, tem pessoas que são frustradíssimas e querem mostrar serviço de qualquer jeito, mas para dizer, olha como eu sou bom, né? E quando tem outro melhor, eles querem trabalhar para dizer, olha como o outro é pior do que eu, né? É uma loucura, assim. Mas esse pecado aqui do trabalho, né, da comparação, ele existe desde o Caim e do Abel, e ele vem, né, pela humanidade chegando até nós. Então, por um lado, o trabalho é uma bênção. Por outro lado, o trabalho é penoso e também o trabalho revela o pecado que existe, né? Da competição, da necessidade assim doente de afirmação, tudo isso está dentro do trabalho. Numa outra igreja que eu pastoreei, né, era interessante, né, que cada senhora fazia a melhor comida no dia do Motione, né? E a maioria não trabalhava fora, assim, trabalhava só em casa, e não é só, né, mas trabalhava em casa, cuidando das coisas. E no dia da comida da igreja, uau, né, tinha um monte de coisa gostosa, assim, né. Mas tinha uma senhorinha que ela era bem pobrezinha e ela também não cozinhava bem. Ela trazia um pacote de bolacha maisena, né, que ela podia trazer, né. E ela trazia no dia do Motione. Então, você vê, né, tinha salmão assado e tinha a bolachinha de maisena, né? Ela não queria ir mais, né? Ela não queria. Por quê? Porque ela tinha vergonha da bolachinha de maisena dela. Ela falava, ai, pastor, né?
eu só posso trazer essa bolachinha de maisena. Não tem problema, né? Traz de coração, pode trazer que eu vou comer, né? Não tem problema, sabe assim? Mas a própria pessoa carrega dentro dela esses complexos, né? De inferioridade ou de superioridade, né? Olha como o meu bolo é melhor do que o seu, né? Sabe assim? Não ganha nada a mais com isso, mas você percebe que existem essas coisas, né? É fruto do pecado, né? Não é o problema do trabalho, é o problema do relacionamento nosso com Deus que está esquisito, né? Se a gente está bem com o Senhor, né, essas coisas não ficam desse jeito, né? Mesmo que venha o desejo de ser melhor do que o outro, né, como diz o texto aqui, olha, cumpre a você dominar esse desejo, né? Cuidado, né? O diabo cumpre a você dominar esse desejo. Então, nas relações de trabalho tem esse problema. Tem esse problema. Agora vamos passar um pouquinho para a nossa realidade. Amanhã é segunda-feira, dia de trabalho, certo? Até a segunda-feira chegar, você também vai trabalhar, né? Você vai dirigir, você vai comer, você vai ligar fogão, você vai arrumar suas coisas, você vai preparar material, tem criança que vai fazer tarefa, né? Tem gente que vai jogar videogame, tudo isso é trabalho, né? Força vezes deslocamento, né? Tudo isso é movimento, tudo isso é trabalho. Mas amanhã, segunda-feira, talvez você tenha esse trabalho específico que a sociedade te remunera. A sociedade vai pagar para você fazer alguma coisa, os assalariados, né? Como é que vai ser o dia de trabalho amanhã? Vai ser um dia de trabalho como Deus trabalha, da mesma maneira que Deus trabalha, ou vai ser o dia de trabalho do pecador, que tem que viver do suor do rosto e vive competindo um com o outro para ver quem está melhor, né? Como vai ser o dia de trabalho na segunda-feira? Né? Hoje é o dia do trabalho, mas segunda-feira é o dia que todo mundo tem que enfrentar as lutas. Como é que vai ser esse dia especial de trabalho? Como é que você vai viver esse dia de trabalho? Eu quero compartilhar um outro texto agora, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse é o meu versículo do chamado pastoral, né? O meu versículo. Segunda Timóteo 2, 15. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, né? Como trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, você precisa procurar se apresentar como trabalhador de Deus. Como trabalhador de Deus. O trabalhador de Deus, né? Deus não analisa primeiro as competências do trabalhador, a capacidade de realização. Deus analisa primeiro o caráter. Então, por isso que ele fala de alguém que não tem de que se envergonhar. Então, amanhã você vai enfrentar o batente das coisas do seu trabalho. As coisas que você precisa fazer. As crianças, o que precisa estudar, né? As pessoas que ficam em casa, as coisas que precisam resolver. De que maneira você vai fazer isso? Então, primeiro sem nenhuma vergonha. Sem nada que possa apontar falha do seu caráter. Por quê? Porque você, como cristão, trabalha primeiro para Deus. Sim. Porque com Deus não tem desemprego, não tem crise, né? Sempre vai ter trabalho, né? Mesmo que você não tenha salário, sempre vai ter trabalho, né? Para Deus, você sempre é uma pessoa que tem trabalho. E dessa maneira que você deve se apresentar amanhã. Quais são os seus desafios no dia de amanhã? Quais são as coisas que você precisa resolver? Eu preciso
né, responder assim para o meu chefe, tem esse problema que precisa ser feito. Nada disso, né? Tira tudo isso daí e coloca como a prioridade é que eu vou me apresentar para o meu trabalho sem vergonha nenhuma, né? Meu chefe pode até brigar comigo, mas eu vou estar com a minha consciência tranquila, né? Meu pai pode até brigar comigo que eu não fiz tarefa ou fiz, mas eu quero estar com a minha consciência tranquila diante de Deus, né? Fica em paz com Deus, vai trabalhar em paz com Deus, sem nada que se envergonhar, né? Vai realizar as coisas que você precisa sem a angústia do resultado, sem ter vergonha nenhuma, né? Tem que ir no supermercado fazer compra? Vai tranquilo, vai sem problema, sem nada de que se envergonhar. Tem dinheiro? Amém. Não tem, compra o que dá. Sabe assim, é assim, né? E tudo bem. Que maneja corretamente a palavra da verdade, né? Se tem algo que você precisa fazer, é aprender da Bíblia, né? Aprender o que Deus diz sobre as coisas. Então, gasta um tempo. Você vai ver que vai fazer maior diferença no seu dia, né? Gasta um tempo estudando a Bíblia, lendo a palavra, né? Se você não quer estudar, vai lá no Salmo e lê uma poesia do Salmo, né? Lê uma canção do Salmo, né? Maneja bem a palavra de Deus. E daí nas relações de trabalho, nas relações do dia a dia, você vai ter tranquilidade, né? Porque não tem nada que te acusa e você trabalha para Deus, não é para esse seu chefe, né? E também você vai ter o que falar, porque você está cheio da palavra de Deus, né? Desse jeito que a gente deve viver o dia do trabalho. Hoje e amanhã também, né? Nos estudos, né? Nas coisas que a gente precisa realizar. Tranquilo, né? Sem nada do que se envergonhar. E aí, terminou aquilo que eu te pedi? Olha, não terminei, mas eu estou tranquilo. Ah, então vai ser demitido. Ah, tá bom, mas eu vou continuar tranquilo, né? Eu não tenho nada de que me envergonhar. Fiz o melhor que eu pude, né? Fiz o meu máximo, né? Estou trabalhando muito, né? Estou buscando resultado. E estou diante de Deus, né? Senhor, o Senhor está me aprovando? Se sim, beleza, né? Vamos seguir em frente. Não estou falando com isso para você ser preguiçoso, né? E dar desculpa que Deus, né? Não, eu estou bem com Deus, né? Não vou fazer mais nada, né? Não é isso, né? Mas se você quer ser um trabalhador conforme Deus, né? Então você tem que ser alguém que não tem nada de que se envergonhar, né? Não faça nada ilícito, não faça nada do que você vai se envergonhar depois, né? Cuida mais do seu caráter, né? Depois os resultados das outras coisas eles vêm, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino, né? Depois a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Então essa que é a nossa fé, essa que é a nossa confiança. Então a maneira de trabalhar do crente tem que ser diferente da maneira de trabalhar daquele que não é crente. Tem que existir diferença, né? O que não é crente, ele pode viver estressado. Ele pode viver estressado, ele não tem muita alternativa. Agora, aquele que é crente, ele não pode viver estressado. Não pode. Não é dessa maneira que Deus trabalha, né? Se você é crente, você precisa aprender a descansar, né? Se Deus descansou no 7º dia, se Ele manda, né, descansar no 7º dia. Então, tem várias orientações para o trabalho. E meu incentivo é que você aprenda a manejar corretamente a palavra de Deus. E daí você vai aprender esses princípios para o seu trabalho também. Quais são as mudanças de atitude que você vai ter amanhã? Você vai acordar de manhã, lavar o rosto. Daí a minha dica é que você leia esse versículo de novo aqui, ó, procura apresentar-se a Deus aprovado. E daí você vai fazer as coisas do seu dia a dia, né? Ora e fala, Deus, né? Esse dia eu vou trabalhar conforme o Senhor faz. E no final do dia eu quero olhar para trás e falar, puxa, tudo que eu fiz hoje foi bom, né? Talvez não do jeito como eu planejei,
coisas não saíram, mas tudo que eu fiz, puxa, tudo que eu fiz foi bom, né? Muito obrigado. Né? Eu realmente espero que o seu dia de trabalho amanhã seja assim, né? E você lembre para sempre, né, desse dia do trabalho de 2016 que você aprendeu a trabalhar, né? Ah, Deus me falou que o trabalho é uma coisa boa, né? E não uma coisa ruim. Se livra da maldição do Gênesis, né? Se livra da maldição do Gênesis. Não é dessa maneira que o cristão deve trabalhar. Tá bom? Vamos abaixar nossas cabeças. Lembra das suas tarefas, das coisas que você precisa realizar. Hoje tem que lavar roupa ainda? Tem que fazer almoço. Tem que fazer tarefa, tem que preparar trabalho, né? Tem que arrumar casa. Tem que consertar alguma fiação, alguma lâmpada. Tem que ir no supermercado. Tanta coisa, né? Cuidar dos filhos. Os filhos têm tarefa, tem que jogar videogame, né? Tem que assistir televisão, tem que jogar bola. Tem um monte de coisas para fazer. Mas que seja sem nenhum peso. Senhor, eu entrego ao Senhor o nosso trabalho, as coisas que nós precisamos realizar. Nós confessamos, ó Deus, que o fruto do trabalho vem do Senhor. E se existe algum resultado positivo nas coisas que fazemos, nós entregamos a Ti. Colocamos nas Tuas mãos em gratidão por todas as coisas boas que a gente pode realizar nessa terra. Se a gente pode cuidar das pessoas, se a gente pode estar modificando a natureza com o nosso trabalho, modificando as coisas, nós queremos agradecer ao Senhor e consagrar ao Senhor o nosso trabalho. Pai, que amanhã e hoje todas as tarefas a gente faça sem nenhum peso de acusação. E no final do dia a gente possa reconhecer que foi bom e tudo que nós fizemos foi bom. Pai, abençoa a Tua igreja, que possamos trabalhar conforme a Tua vontade. Eu peço em nome de Jesus. Amém.